Como surgem as doenças? É a nossa aula número 19. Os principais livros consultados, como vocês já estão habituados a ver, sempre há livros do André Luiz entre os principais consultados. Sempre lembrando, nosso estudo é uma mediunidade sem preconceito. Nós temos 2 livros, Mão de Luz e Aruanda, que são livros espiritualistas, mas que nós vamos ver no decorrer que eles trazem uma colaboração enorme para o nosso estudo. Então, nós somos sem preconceito. Aonde está o conhecimento, a explicação clara, lá nós vamos buscar. Próxima. Nós começamos a falar, para nós entendermos o foco realmente de como surgem as doenças, vamos tentar interpretar esse conceito latino. O que podemos entender por este conceito latino? Mens sana in corpore sano. A tradução está embaixo ali. Mente sã em corpo são. É uma frase que um poeta romano, o Juvenalis, trouxe para nós nos primeiros anos ali da era cristã. Então, ele criou essa frase, que se a mente está sã, o corpo está são. Até um período, nós vamos ver que a doutrina espírita estava trazendo isso para nós. A doutrina espírita estava sendo trazendo informações de forma assim, em primeira mão, sobre que quando a nossa mente está sã, o nosso corpo está são. E hoje a gente vê que tem tantas pesquisas científicas demonstrando exatamente isso que a doutrina espírita, desde o início, já vem falando para nós sobre essa questão cuidar dos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Próxima. Nós encontramos nesse livro muito conhecido, Minutos de Sabedoria, do Pastorino, e ele explicando exatamente essa questão da mente sã em corpo são. E ele diz para nós, em resumo, não é a mente que depende da saúde do corpo. Ao contrário, é o corpo que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidade que nos ataque. Portanto, então, cuida da mente para que a saúde se reflita em todo o seu corpo. Então, esse é o pensamento desta frase tão importante que foi deixado para nós por esse poeta romano, mens sana in corpore sano. Então, se nós cuidarmos da mente, o nosso corpo vai ficar são também. Próxima. Nós encontramos, então, até pouco tempo atrás, falar de amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a Deus, era coisa exclusivamente de religioso. Cabia de forma exclusiva aos religiosos falar de que deveríamos amar a nós mesmos, amar ao próximo, amar a Deus. Mas, atualmente, essa questão de amar-se, ela tem se tornado muito importante, ela tem se tornado uma medida paliativa para muitas enfermidades. A ciência vem mostrando para nós, os pesquisadores têm descoberto que amar a Deus, amar a si, amar ao próximo é terapêutico, ajuda e muito na nossa saúde. Então, existem muitos estudos científicos demonstrando isso. Próxima. E nós queremos trazer essas notícias científicas, vamos trazer as manchetes, porque se nós for tratar uma por uma todas as manchetes que nós temos, vai tomar todo o nosso tempo de estudo, mas nós queremos trazer essa informação para vocês, de que existe uma relação muito grande entre saúde, pensamento e sentimento. Próxima. Então, estudos científicos demonstram que os sentimentos ruins, quando a gente tem sentimentos que não são bons, eles são os grandes causadores de enfermidades. Então, esses estudos apontam que uma pessoa adoece muito mais que as outras quando tem mágoa, quando ela se culpa, remorsos,
amarguras, tristeza, ódio, revolta, agressividade. Aumenta com isso o número de enfermos. Isso, estudos científicos que estão demonstrando isso. Vamos ver algumas manchetes, então. Próxima. Tem esse estudo, né, que saiu no jornal, na parte da saúde, que diz assim, ó, a ciência comprova o elo entre saúde e espiritualidade. E diz ali embaixo, bons sentimentos reduzem os riscos de doenças cardíacas. Na outra manchete ali, o perdão, tolerância, a paciência são antídotos contra altas de colesterol e pressão arterial. Então, aqui é uma manchete só. E veja quanta informação está ali, né, trazendo para nós. E olha o título, a ciência comprova o elo entre saúde e espiritualidade. Próxima. Aqui nós já temos no jornal muito conhecido aqui no Paraná, que é a Gazeta do Povo, dizendo para nós que estudo mostra que pensar positivo faz bem à saúde. Então, pacientes com emoções predominantemente boas criam mais anticorpos. Estudo comprova. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, numa universidade dos Estados Unidos. Então, mostrando para nós que, cientificamente estudado, né, avaliado em várias pessoas que tinham pensamento positivo, quando estudadas, a saúde delas estava muito melhor do que o grupo de pessoas que não estava pensando positivo. Isso é muito importante, porque vem realmente comprovar aquilo que a doutrina espírita já vem trazendo para nós desde o seu início, né? Novamente, na Gazeta do Povo, diz lá, pesquisa revela que o perdão faz bem para a saúde. Então, pesquisadores de um colégio, também nos Estados Unidos, lá em Michigan, mostrando que pessoas que conseguiam perdoar, que tinham alguma mágoa, e que daí foram, né, pessoas que tinham mágoas foram colocadas num grupo para esse estudo, e aquelas que estavam conseguindo vencer, né, e perdoando, já eliminando aquela mágoa, a saúde dessas pessoas voltava a melhorar e muito. Então, essa pesquisa revela que o perdão, se eu perdoar, eu consigo melhorar a minha saúde. Próxima. A próxima também é nesse sentido também. Ciência revela os benefícios do perdão. Essa é uma outra universidade, essa agora no Tennessee, Estados Unidos também, mostrando que pessoas que perdoaram também estavam tendo uma grande melhora na sua saúde. Questão da pressão arterial, questão de colesterol e tantas coisas assim, o organismo começa a funcionar melhor. Então, a ciência está revelando para nós que ter sentimentos bons faz bem para a saúde. Vamos ver mais? Próxima. Agora, ao contrário, essa pesquisa foi feita com pessoas que tinham rancor, sentimentos ruins. E aí demonstra ali na pesquisa que o rancor, pessoas que guardam rancor, mágoa por muito tempo, essas pessoas estavam muito predispostas a doenças cardíacas. Por quê? Porque a pessoa que mantinha rancor por um grande período, nas suas artérias, a calcificação era muito maior do que aquelas pessoas que não tinham rancor. Então, eu fico pensando assim, se fisicamente o rancor causa calcificação em artérias, se imagina o tamanho do estrago que ele não faz no nosso corpo perispiritual. Se no corpo físico ele chega a calcificar a artéria, imagine no corpo espiritual. Depressão, né, e coração podem levar à morte. Aqui, quando fala coração, é a pessoa que tem sentimentos que não é bom. Então, depressão e sentimentos que não são bons podem levar à morte.
os pacientes que tinham, né, a depressão e vários outros sentimentos que não eram bons, está dizendo para nós que esses pacientes apresentavam várias alterações orgânicas. Próxima. E, por fim, então, chegamos aqui, ó, muito interessante, na Gazeta do Povo também, esta aqui. Pensar em Deus reduz a ansiedade, diz um estudo. Esse é um estudo inglês, na cidade de Londres. Então, pensar em Deus reduz a ansiedade. Então, a pessoa que acredita, que tem fé, que ela crê em algo, aumentando a sua fé, a sua certeza de que as coisas vão acontecer para melhor, porque ela tem esse pensamento positivo, isso reduz a ansiedade, porque a pessoa confia, a pessoa tem certeza de que aquilo vai ajudá-la. Vejam quantas manchetes nós vimos aqui, trazendo para nós sobre as pesquisas científicas mostrando, relacionando espiritualidade, sentimentos, pensamentos com enfermidades, ou cura ou piora da enfermidade, né? Próxima. Bom, vamos começar a falar então de doença. Vamos definir o que é doença. E nós encontramos no livro Mãos de Luz, que é um livro espiritualista, mas muito bom, traz muitas informações importantes que colaboram muito com o nosso conhecimento espírita. Esse livro é de uma pesquisadora americana, a Barbara Brennan, e ela intitulou Mãos de Luz. Ela começou a trabalhar para fazer essa pesquisa e ela trabalhava para a NASA, fazendo pesquisas de médios curadores. E aí ela começou a identificar que quando os médiuns iam fazer a cura, aparecia antes certas mãozinhas de luz, exatamente onde o médium iria. Logo em seguida, colocava a sua mão. Então, mãos de luz, mãos espirituais, de espíritos curadores, médicos espirituais, já estavam praticando a cura naquele momento ali, e o médium, exatamente onde estava aquela mão de luz, o médium também ia lá, mostrando que havia uma sincronia entre o médium e os médicos espirituais. E aí, para publicar esse livro, ela acabou vendendo todos os seus bens para poder publicar esse livro, porque ela disse que a humanidade não podia ficar sem essa informação. Mas o que eu quero mostrar aqui, que ela define, neste livro, o que é doença. Eu achei uma das melhores interpretações do que é doença neste livro, com a Bárbara Brennan. Ela diz assim para nós, ó, toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, que lhe diz que você não tem amado quem você é, e nem se tratado com carinho, a fim de ser quem você é. Ela está querendo dizer que a doença é uma mensagem dirigida para nós, para cada um de nós. A enfermidade que surge em nós é uma mensagem que está sendo dirigida para nós, dizendo, olha, você não está se amando como você tem que se amar. Você não está se tratando com todo o carinho que você merece. Então, a doença é uma mensagem dirigida para nós pararmos e refletirmos. Como eu estou me comportando? Como que eu estou cuidando dos meus sentimentos? Como que eu estou cuidando dos meus pensamentos? Eu achei fantástica essa interpretação da Bárbara Brennan. Vamos lá. Então, nós vamos colocar que nós concordamos com ela. De fato, todas as vezes que o nosso corpo apresenta alguma doença, nós temos que tomar isso como um sinal que alguma coisa não está bem. É um sinal vermelho que aparece para nós, dizendo, olha, não está tudo sinal verde não agora, está vermelho. A doença é um sinal que alguma coisa não está bem em nós. E nós queríamos mostrar essa definição, que é muito importante para nós entendermos,
que doença não é causa. Doença já é consequência. A doença não é causa. Doença é consequência de algo que nós estamos fazendo contra nós mesmos. Estamos agasalhando em nós sentimentos que não são bons. Raiva, mágoa, tristeza, angústia, revolta. A causa, então, são esses sentimentos que vão gerar como consequência as doenças. Então, sempre que surgir a doença, alguma situação que não está bem, nós devemos tomar isso como um sinal e parar e avaliar para ver. A doença já está instalada, já é consequência. Para nós se curarmos definitivamente dessa enfermidade, nós temos que eliminar a causa. E é isso que nós vamos estudar hoje. Só que antes nós temos que entender uma distinção entre tipos de doença. E nós catalogamos aqui 2 tipos de doença. Próximo, Edson. Nós temos as doenças físicas e as doenças espirituais. Nós temos que separar essas 2 coisas para nós podermos entender aonde os cientistas estão estudando e aonde que a doutrina espírita também vem nos alertando há muito tempo sobre essa questão das doenças. Vamos falar um pouquinho das doenças físicas. O que é uma doença física? Próxima. Então, vamos lá. Doença física são alguma disfunção ocasional que não tem nada a ver com as reencarnações, com as vidas anteriores que nós já tivemos. São desajustes passageiros de agora, dessa encarnação. Vamos pegar, por exemplo, nós fomos a um restaurante, a comida era muito boa e nós comemos demais. E aí começamos a passar mal, dar azia, porque nós comemos além do que é normal. Então eu não posso dizer que nesse momento eu estou com um problema estomacal oriundo de uma encarnação passada, porque ele não é. Ele não tem nada a ver com a energia do pensamento, a energia do sentimento. Ele tem que estar a ver ali com a minha bolodice. Eu comia mais, eu comia além do normal. Um outro exemplo, eu estou andando na rua e todo descuidado, olhando o celular, que hoje é muito comum, né? As pessoas andam olhando para o celular, não olham onde andam. E aí eu pisei num buraco, numa pedra solta, né? E torci o pé, ou quebrei o pé. Eu não posso dizer que isso é uma doença kármica. Isso é uma situação que gerou de um descuido, de uma desatenção que eu tive. Então, doenças físicas são coisas ocasionais geradas por desajustes, descuidos, alguma coisa. Eu até coloquei ali abaixo, vocês podem ver, ele tem um bonequinho ali comendo, que nossa, né? Então, esses distúrbios são provocados por algum excesso, algum esforço, algum exagero alimentar, por algum acidente, alguma contaminação. Eu não tomei as devidas medidas higiênicas, né? E acabei me contaminando, pegando uma virose, criando uma indisposição. Então, são coisas que são, vamos chamar assim, de doenças físicas, coisas que acontecem devido a esse excesso que eu acabo, excesso, descuido, exagero, que eu acabo fazendo e que não tem nada a ver. Então, isso vamos chamar de doença física, essas que não tem nada a ver com questão de pensamento e sentimento, como a ciência está descobrindo ali atrás. E quando surgem as dores em nós, começou a surgir a dor, não é a doença ainda, é a dor. A dor é um aviso, é um alarme que demonstra que o nosso organismo está sendo danificado, algo está errado. E essa dor física é um aviso que está procurando preservar o nosso organismo de algum excesso. Então, prestemos atenção nas dores, porque nós podemos, então, estar exagerando, descuidando, pela ação de algum exagero físico, ok? Então, isso é doença física. Vamos falar das doenças espirituais. Essas sim agora.
É aí que nós queremos, esse é o foco do nosso estudo. Vamos começar falando do livro Nos Domínios da Mediunidade. No capítulo 24, intitulado Luta Expiatória, André Luiz e Hilário estavam sendo acompanhados, né, por Aulos, o instrutor espírita, o espírito Aulos. E aí eles estavam conversando sobre enfermidades, e aí o Hilário perguntou, e a doença em si? Será do corpo ou da alma? E aí o Hilário responde, é desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo. Isso nós estamos falando quando nós não temos nenhuma origem física, não fizemos excesso, nenhum descuido, né? Nenhuma desatenção, estamos nos cuidando, de repente começa a aparecer a enfermidade. Então, essas enfermidades é que o Aulos estava falando. Isso, agora, né, falando dessa questão, é desequilíbrio da alma, que está se retratando agora no corpo. Então, opa, o que é isso, então? Então, vamos lá, vamos seguir esse raciocínio. Próxima. Então, todas as doenças espirituais, né? Todas as doenças de origem espiritual têm a sua causa no perispírito e que se refletem depois no corpo físico, formando zonas favoráveis à eclosão de moléstias. Opa, o que é isso? Isso quer dizer que existe em nós, no nosso perispírito, já um acúmulo de energias densas, provocadas por sentimentos e pensamentos mais densos, que quem pensa, né, é o nosso espírito, quem sente é o nosso espírito. E essas energias densas vão se refletir primeiramente no nosso perispírito, no corpo perispiritual. E lá ficam acumuladas essas energias. Quando nós encarnamos, o nosso corpo físico, né, ele é um reflexo do perispírito. Essas energias acumuladas no perispírito, elas tendem a gerar no corpo físico certas zonas, certos campos favoráveis à eclosão da moléstia. Então, nós podemos nascer com, vamos pegar, por exemplo, o pulmão, um rim, um fígado, um estômago, né? E assim, pâncreas. Nós podemos trazer em diferentes órgãos pontos favoráveis ao surgimento de moléstias. São pontos que já vêm predispostos no processo encarnatório, na preparação do organismo físico, onde aquelas energias acumuladas, aquelas energias densas acumuladas no perispírito, elas precisam ser drenadas. Então, quando a gente prepara a encarnação, nós já trazemos um ponto, uma válvula de dreno em algum órgão que vai vir como zona favorável à eclosão de moléstias. Então, essas doenças provenientes das nossas vibrações, essas doenças são provenientes, né, das nossas vibrações. Quem é que gera a vibração? É o nosso espírito quando está pensando e quando está sentindo. Então, nós vamos ver vários exemplos disso à frente também. Próxima. André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 19, ele diz para nós, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as células materiais. Então, nós podemos nos intoxicar de energias negativas. Uma pessoa que guarda mágoa, né, por uma encarnação inteira. Quanta energia densa ela está acumulando no seu perispírito? Porque sempre ela está gerando por um sentimento. Quem sente é o espírito. O primeiro é o corpo,
que sente o reflexo dessas energias densas é o perispírito. E ele vai se acumulando lá. A gente já vai falar o porquê que ele se acumula primeiro e por que ele não desce já direto para a parte física. A gente vai falar disso já na sequência. Então, isso quer dizer, o nosso espírito pensa, o nosso espírito sente e o nosso espírito deseja. Então, todas as energias geradas pelos nossos sentimentos, pensamentos e desejos vão se refletir no corpo físico. Mas primeiro passa por onde? Passam pelo perispírito. Ok? Então, como que surgem as doenças? Próxima. Aí vamos começar a falar agora de como que vai surgindo as doenças. Próxima. Opa! Vamos lá, o que a Nadine está nos perguntando? Na homeopatia, falamos dos 3 aspectos a se refletir sobre a doença. O programa biológico, segundo o Dr. Gamer, que são o mal pensar, o mal sentir e o mal agir. Exatamente isso. A homeopatia, ela é um tratamento de alto potencial atômico. Quando a gente fala alto potencial atômico, é que ele quer atingir, com o tratamento, o perispírito. Ele quer ir direto na causa. Então, quando nós estamos falando de homeopatia, que é um tratamento de alto potencial atômico, é exatamente eliminar o que nós geramos com os nossos mau pensamento, mau sentimento e nosso mau modo de agir. Então, a homeopatia, ela surgiu como um tratamento fluidoterápico, né? De certa forma. Só que ele é potencializado com a água. Assim como nós estamos dentro da Casa Espírita, temos a água fluidificada, que vamos falar na sequência dos nossos estudos. Muito bem, Nadine. Obrigado pela lembrança. O Carlos está trazendo para nós aqui. Vamos lá, Carlos. O livro A Dança das Energias nos traz grande contribuição a respeito dos reflexos de nossos pensamentos em nossos corpos físico e espiritual. Exatamente. Esse livro, eu conheço ele, é um livro muito interessante e, inclusive, nesse livro é citado o material do nosso curso sobre os centros de força, sobre os chakras. E é exatamente isso que trata, né? Essa contribuição que traz para nós o reflexo dos pensamentos em nosso corpo físico, que é algo que já é tão falado, né? A ciência está falando. Então, é algo que já não tem como negar mais. Tudo que nós pensamos vai se refletir na parte física. Obrigado, Carlos. Bom, então vamos falar como surgem as doenças. Próxima. Vamos começar a tratar agora já entrando na raiz, né? Então, nossos pensamentos, nossos sentimentos negativos criam energias negativas que vão se instalando no perispírito. Veja como está ali essa imagem, né? O nosso perispírito está primeiro, ele criando os pontos, né, de acúmulo de energias negativas lá no perispírito. Dá um enter para nós, Edson. Aí o que acontece? Essas energias negativas que primeiro surgiram no perispírito, aí elas começam a descer em direção ao corpo físico. E quando descem em direção ao corpo físico, elas vão buscar aqueles pontos mais fracos, que nós vimos que o nosso organismo vem preparado para isso, aqueles órgãos mais enfraquecidos, ocasionando dessa forma as enfermidades físicas, né? Elas trazem para nós. Então, quando está no corpo físico, nós podemos dizer, então, que aqui é a consequência já. A causa está anterior, está lá no nosso perispírito. A causa dessas energias foi pensamentos e sentimentos que não foram bons. Próxima. Nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, capítulo 19, que o título é Passes, um caso muito interessante, o caso da mulher que teve um atrito com o esposo. Então, esse capítulo 19 tem vários. O André Luiz, ele foi participar de uma atividade na Casa Espírita. E nesse momento aí, ele foi participar, nesse capítulo, ele relata isso, da atividade de passes. Então, ele estava dentro da cabine de passes, da câmara de passes,
e começou a analisar as situações das pessoas que iam tomar passe. E aí ele começou a relatar esse caso aqui. Ele e o Anacleto conversando, o Anacleto era o instrutor, e aí o Anacleto disse para o André, olha essa irmã que entrou agora aqui, observe-lhe o coração. E aí o André começou né, a fazer um exame mais acurado, assim, e começou a ver que próximo ao coração dessa mulher estava uma nuvem, né, uma tenuíssima nuvem, mas uma nuvem negra, que estava cobrindo toda a extensão do coração. O coração estava escurecido por essa nuvem mais escura. E aí, então, aí o André Luiz indica, né, o coração, e aí o Anacleto diz, esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo. Ela discutiu com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. E aí o Anacleto diz, a pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória, uma matéria mental densa, que começou lá no perispírito e já estava ali no físico. E a permanência de semelhantes resíduos no coração vai ocasionar-lhe a enfermidade. Ela poderá ficar com uma doença muito grave no coração. Nesse caso, quem depois ler o livro, ler esse capítulo, vai ver que através do passe foi conseguido diminuir essa nuvem escura. Por isso a importância do tratamento fluido-terápico da casa espírita. Se essa mulher não é percebido isso e ela não vai a tomar o passe, não vai participar da casa espírita, o que ia acontecer com ela? A doença poderia se instalar, né? Ainda bem que ela foi ouvir uma palestra, tomar um passe, e com certeza mudou seus pensamentos e sentimentos. Por isso ela mereceu que aquilo fosse dissolvido. Próxima. Bom, então nós podemos concluir que a cada pensamento, a cada emoção, a cada sensação, a cada ação, né, negativo que nós, né, que o nosso perispírito, aliás, que nós fizermos, o nosso perispírito vai começando a ficar cada vez menos brilhante. Ele começa a adquirir forma mais densa, mais pesada. A sua cor fica opaca, o brilho. Quando a gente está com boa vibração, nós brilhamos luz, né? Sai luz. Agora você imagina uma luz enfraquecida, opaca, sem brilho. Tudo isso pela absorção de energia mais nociva. Nós tentamos fazer uma sequência de cores, mostrando que, primeiro, é mais leve, brilhante, mas a pessoa começou a ficar com raiva, mais raiva, mais raiva. Olha como é que ela ficou. Ela foi ficando cada vez mais densa, essa cor, pela qual ela foi acumulando essas energias densas. Próxima. Então, se nós possuímos energias que nos causam doenças, é porque nós somos indisciplinados mental e emocionalmente. Se nós estamos com essas energias mais densas, essas energias que causam doenças, é porque nós somos indisciplinados mental e emocionalmente. Ou estamos revoltados, angustiados, desesperados, como os desenhos que estão ali, né? Vamos pensar. Vamos parar para pensar. O Edson, no início, falou que esse nosso estudo sobre as doenças, ele poderia servir para nos orientar para que nós evitemos ter enfermidades. E é bem isso. Hoje, se nós pararmos para fazer agora uma reflexão, essa encarnação, com todo o conhecimento espírita que nós temos, com todo o conhecimento moral, com todo o conhecimento dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós nunca ficamos revoltados? Nunca ficamos angustiados? Nunca ficamos desesperados pelo conhecimento que nós temos? Tem momentos que acontece uma situação ou outra que vai nos deixar indignados, né?
Então, se nessa encarnação, com tudo o que a gente tem já de orientação, de entendimento, ainda nós caímos muitas vezes nas vibrações mais densas, vocês imaginem como nós éramos nas encarnações anteriores, que nós não tínhamos esse conhecimento. Isso quer dizer, vamos parar um pouquinho para pensar, como que deve estar acumulado em nosso perispírito de energias densas, oriundas do passado, e que precisam ser drenadas, ou precisam, essa energia, ela não vai desaparecer por encanto. Se nós pensamos e produzimos uma energia densa, é matéria mental. Isso precisa ser digerido de alguma forma. Então, ela está lá acumulada no perispírito. Então, se nós possuímos energias que nos causam doenças, é porque nós somos indisciplinados. Vamos tentar mudar para dizer assim, nós éramos indisciplinados, mas agora nós estamos vigilantes aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Podemos, uma hora ou outra, ter, né, uma situação que nos leve, mas que seja muito rápida, que seja passageira. Que não fiquemos guardar mágoa, por exemplo, rancor. Isso não é coisa passageira, não. Então, nós temos que evitar isso, eliminar de nós essa situação. Não guardar nunca sentimentos tão densos assim nós, para nós não acumularmos energias que nos causem mal. Próxima. Então, devido à densidade dessas energias nocivas, aí que vem agora aquilo. Por que fica acumulando no perispírito e não desce tudo para o corpo físico? Porque tem muitas energias que são muito, mas muito densas. Se essas energias densas, nessa quantidade que ela está, descesse tudo para o corpo físico, nós iríamos ocasionar uma alteração, um distúrbio metabólico muito grande, que chegaríamos a desencarnar. Então, nós temos uma proteção para isso, chamado corpo etérico. Eu coloquei ele como fosse uma parede, até, mas o corpo etérico, nós já falamos desse estudo no nosso estudos anteriores, né, sobre o corpo etérico. Ele serve como um anteparo, uma proteção para o corpo físico. Então, quando nós criamos energias negativas e que vão se acumulando no nosso perispírito, essas energias vão descendo em quantidades que o nosso corpo pode suportar. Então, nunca desce tudo de imediato dessas energias para o corpo. Desce a quantidade que o corpo pode suportar. Por isso que daí, o restante que não desceu, o que acontece? Vai se acumulando no perispírito. Vai descer uma hora? Vai descendo num fluxo, numa quantidade em que o corpo físico pode suportar, senão ele desencarnaria. Então, graças à natureza, né, às leis naturais, à providência divina, nós temos o corpo etérico que nos protege da nossa invigilância mental e sentimental. Então, vai se acumulando energias no perispírito, porque se descer tudo o que nós criamos de negativo de uma vez só para o corpo físico, imagine, a cada semana nós iríamos ter que estar reencarnando de volta, porque tem pessoas que acumulam uma quantidade tão grande de energia negativa que ia desencarnar, né, com muita frequência por causa disso. Então, nós temos essa proteção do corpo etérico que não permite que uma quantidade maior que o corpo possa suportar desça até o corpo físico. Próxima. Então, com o passar do tempo, então essas cargas nocivas que não puderam, né, descer para a parte física, que não puderam ser dissolvidas ou descer para a parte física, elas vão ficando no perispírito e vão formando manchas e placas que aderem à superfície do perispírito.
Então, essas placas, essas manchas, essas crostas de energia negativa vai se acumulando no perispírito. O perispírito ele se torna, então, enfermo. Por quê? Porque ele não vai ter um funcionamento, um metabolismo normal, com tanta energia densa acumulada. O espírito desencarnado sofre muito com essas energias acumuladas no perispírito. Por isso ele pede para encarnar. E quando ele encarna, uma das situações, já que é preparado durante esse processo da nova encarnação, são aqueles pontos favoráveis à eclosão, né, à descida, ao dreno dessas energias que estão acumuladas no perispírito e que vão ser chamadas de enfermidades por nós, né? Próxima. Então, essas manchas, essas placas, elas comprometem o funcionamento do perispírito, como nós falamos. Agora, você imagine, nós, quando encarnamos, nós todos, como eu falei há pouco, se nós lembrar do que nós fomos no passado, comparando com o que a gente é hoje, se hoje é difícil já ser bom, né, amar completamente, imagine o que nós fazíamos no passado. Então, nós temos manchas que estão comprometendo o nosso perispírito, manchas de energias negativas que estão comprometendo o nosso perispírito, o funcionamento, né, o metabolismo do perispírito. Agora você reencarna, já com pontos de eclosão para drenar aquela enfermidade. Mas nessa encarnação, em vez de você drenar, você vai drenar. Só que você continua com o pensamento, com o sentimento ruim, enquanto encarnado, que você está drenando uma parte, mas está acumulando mais. Conseguiram entender o raciocínio? Você está drenando aquilo que estava acumulado antes de encarnar, agora através de enfermidades que você veio. Pontos, né, de eclosão para drenar essas enfermidades. Só que em vez de você se tornar uma pessoa melhor quando encarnado, você está aqui arrumando mais inimigo, está tendo rancor, mágoa, fazendo maldade para todo lado. Você está acumulando mais. Então, nesse desenho, se vocês olharem, tem no de cima, quanto você estava desencarnado, tem 2 pontinhos lá piscando. Aí você encarna, em vez de diminuir, você aumentou, agora está com 3. Por quê? Porque você continua aumentando, né, outra forma de agir, de sentir, de pensar, agora como encarnado. Próxima. Então, essas energias negativas podem ficar acumuladas no perispírito por várias encarnações. Vamos ver essa situação aí. Próxima. Então, as energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas de encarnações anteriores. Então, você estava encarnado e fez um monte de coisas erradas aqui enquanto encarnado, desencarnou, você levou lá para o plano espiritual, né, essas energias que ficaram acumuladas no teu perispírito. Quando você estava encarnado, você criou um monte de pensamento, sentimento negativo, mágoa, rancor, revolta, tal, acumulou no perispírito. Aí você desencarnou. Aí você vai ter uma nova encarnação. Essa encarnação que você veio, em vez de melhorar aqui, você manteve com toda aquela situação de negatividade, de revolta, agressividade, mágoa, rancor, desencarnou. Teu perispírito continuou, né, novamente com energias acumuladas. Aí você vai encarnar de novo para tentar drenar aquelas energias. Só que você continua tendo esses desatinos. Então, se veja, essas energias, elas podem, né, com certeza, elas ser oriundas das encarnações anteriores. E vendo que enquanto essas energias não forem drenadas, elas vão se acumulando no perispírito. E cada vez gerando enfermidades maiores, mais agressivas em nós. Próxima. Então, a cada encarnação, nós trazemos, já ao nascer, esses efeitos dessas energias presentes em nosso perispírito. A gente nasce, então, predisposto a essas situações. E aí, elas podem se agravar se nas encarnações, né, que nós formos tendo, nós não melhorarmos.
Então, vocês vejam, começou com uma ali piscando, né? Encarnamos, aumentamos para 2, desencarnamos, estava em 2, encarnamos, aumentou para 3. Então, nós, em vez de eliminar, nós estamos aumentando. Isso tudo é uma situação que pode ocorrer. Próxima. Então, enquanto nós persistirmos nessa situação de criar energia negativa, enquanto nós não melhorarmos nossos pensamentos e nossos sentimentos, nós nunca vamos obter a cura das nossas enfermidades. Nunca. Porque a cura só vai acontecer, só vai ser completa quando nós eliminarmos o foco, a causa das energias negativas, que é melhorar o pensamento e os sentimentos. Tem uma frase muito interessante, né, que diz assim: pode-se dizer que o corpo queima para que o nosso espírito se purifique. Emmanuel diz para nós até: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. E o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então, isso que a nossa ciência está mostrando hoje para nós, que existe uma relação muito grande com espiritualidade e saúde, com pensamento, com perdão e saúde. Isso tudo já, vejam aí, o Emmanuel mostrando para nós. Nós já vimos o André Luiz falando ali várias situações exatamente igual. Então, a doutrina espírita vem falando para nós, nos alertando há muito tempo, que a causa das enfermidades, das nossas doenças, são de origem, né, dos nossos sentimentos, nossos pensamentos, que não estão corretos, não estão adequados. Próxima, e damos uma parada para ver se tem alguma questão aí, Edson. Edivaldo, questão só se for minha. Mas também vale. Vale? Claro. Eu queria ficar batendo papo com você aqui, meu amigo, que é muito bacana esse assunto. Mas veja que nós precisamos nos tornar melhor, né? Você deixou aí bem claro isso, porque a cada reencarnação a gente acaba levando no nosso perispírito aquilo que a gente fez e aquilo que a gente já trouxe lá e que ficou acumulado e que nós não fomos capazes de drenar, né? De botar para fora. Então não tem escapatória, né? Tem que se melhorar, né? Você falou muito bem, os sentimentos e o pensamento. Na verdade, uma coisa está ligada à outra, diretamente, é igual, né? A gente pensa o que a gente sente e a gente sente o que a gente é, né? Aquilo que nós somos como espíritos. Então, não tem escapatória. E qual que é o caminho assim para a gente se melhorar, né? Porque não dá para deixar para outra encarnação. Então, qual seria assim o caminho? Claro que talvez esse caminho para cada um seja diferente, né, Edivaldo? Mas qual seria esse caminho para a gente já começar a melhorar e ter um sentimento melhor, mais puro, mais fraterno, mais amoroso, sei lá, para pensar coisa melhor? Eu tenho a tua resposta logo à frente. Então tá bom. Eu tenho a tua resposta logo à frente. Porque a gente tem que mostrar porque o nosso assunto é, né, como surgem as doenças. Mas nós temos que mostrar como nós resolver essa questão das doenças. Perfeito, meu amigo. Porque nós vamos entender como surgem e como nós conseguimos sair da enfermidade. À frente já temos essa resposta para você aí. Então tá bom, então vamos adiante, vamos lá. Pessoal, vocês também participem, tá? Tragam comentários, tragam as suas perguntas, tá ok? Nós vamos andando aí com o Edivaldo, então vamos na sequência, meu amigo. Então, nós vamos dar uma reforçada agora nessas zonas favoráveis às enfermidades no corpo físico. Vamos ver o que o André Luiz fala melhor para nós sobre isso. Então, no livro Ação e Reação, no capítulo 19, chamado Sanções e Auxílios, o mentor Druso faz um esclarecimento para o André Luiz dizendo o seguinte: nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas. O que o Druso está falando aqui para o André Luiz? Que as nossas enfermidades são pontos que atraem essas energias
negativas, densas, oriundas dos nossos pensamentos e sentimentos negativos, que estão, essas energias que estão acumuladas lá no nosso perispírito. Lembrando, quando a gente fala de energia acumulada, essa energia, ela foi criada por um pensamento, ela foi criada por um sentimento. Essa energia, ela já é uma matéria. E ela sendo matéria, ela não vai desaparecer de algo assim, sem algo que a elimine. Ela vai ficando acumulada no perispírito. Então, o Druso falando para o André Luiz aqui, dizendo que as nossas disposições para enfermidades no corpo terrestre são zonas que vão atrair as nossas enfermidades. São zonas que vão atrair regiões do corpo, órgãos do corpo, que vão atrair essas energias para que nós consiga dissolver. Ele ainda fala diante de leis eternas, diante das leis. Então, é da lei, a lei física. Uma matéria, né, não vai desaparecer sem que exista algo que a elimine. Ela está lá, é existente. E continua o Druso dizendo, a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Então, nós nascemos aqui no físico, preparamos o nosso organismo físico, já trazendo essas situações, zonas favoráveis, órgãos que nós vamos ter ali como zonas apropriadas para drenar, para atrair essas energias e para eliminar essas energias através das enfermidades. Continuando, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la ao mais grave padecimento de acordo com os débitos que haja contraído. Então, essas regiões, esses órgãos que vão já vir predispostos a ter determinadas enfermidades, elas vão atrair de forma magnética essas energias que estão acumuladas no perispírito, nesses pontos, nessas zonas favoráveis, e esses locais vão propiciar o desenvolvimento, né, de vírus, bacilos, bactérias. Isso quer dizer que a nossa imunidade, naquele ponto, ela vai estar fragilizada. E ali vai desenvolver os vírus que vão ocasionar, os bacilos, as bactérias que vão ocasionar as enfermidades. Que vão fazer com que essa enfermidade ela se desenvolva com mais facilidade ali. Com isso, né, conduzindo a pessoa a padecimentos, né, para eliminar esses débitos. Então, esse é o esclarecimento, a orientação do Espírito Druso, nesse livro Ação e Reação, mostrando para nós que existem zonas favoráveis a essas enfermidades que ficam preparadas, né, já ao nascer, já vem essa predisposição, ok? Agora sim, vamos começar a responder o que o Edson nos perguntou. Próxima, Edson. Vamos lá. Como eliminar as energias negativas que estão acumuladas no perispírito? Bom, nós falamos já das doenças, né? Como elas surgem, que elas podem se acumular de uma encarnação para outra, mas nós queremos ver como que é que a gente elimina essas energias. Como eliminar essas energias negativas? Então, nós temos 3 formas de eliminar as energias, essas energias densas, tóxicas, que causam enfermidades que estão acumuladas no perispírito. A primeira forma é através desse expurgo fluídico do perispírito, né, para o físico, através de pontos, né, nevrálgicos ali, que nós vamos chamar de doenças. É o que a gente está falando até agora. O segundo é o expurgo fluídico nos pântanos do umbral. Talvez isso seja uma novidade para cada um de nós. Mas a gente vai ver que quando a gente está desencarnado,
e a gente está com uma carga muito grande dessas energias densas, todos nós que estamos dessa forma, nós vamos ter uma passagem pelo umbral e por esses pântanos. Eu vou comentar isso. E a terceira forma de eu eliminar as energias é pela prática do bem. É isso que o Edson estava perguntando, né? E tem como eu resolver isso, eu me curar de uma forma que eu não venha sofrer? Tem. É a prática do bem. É nós nos tornarmos bons. Agora eu pergunto, é fácil ser bom? Como médium aqui, eu estou lendo o pensamento de vocês, vocês estão dizendo, não é fácil ser bom. Como não é fácil ser bom e nós resistimos ao bem, nós ficamos sujeitos às duas primeiras. Ou é através de doença, ou é passando pelo umbral. Sendo que poderia ser muito melhor, sem dor nenhuma, se nós nos tornássemos pessoas de bem. Praticando a bondade, a caridade, o amor, que é o que essas pesquisas científicas estão dizendo para nós. Quando a pessoa se livra da mágoa, a doença regride. Porque ela começa a praticar o bem, ela começa a amar. Vamos falar disso um pouquinho ali para frente. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro pelo expurgo através das doenças. É o que nós estávamos falando até agora, né? Mas vamos reforçar aí. Então, como decorrência do determinismo, é uma coisa que é uma forma que não tem como nós alterarmos a natureza, a providência divina. Então, como decorrência do determinismo, o nosso corpo físico é por onde se consegue drenar essa válvula de escape, onde essas energias acumuladas no nosso perispírito, elas vão ser drenadas para o físico, através de enfermidades, para que nós desintoxique, nós limpe o perispírito. Então, é uma situação normal. Se você tem energia acumulada lá no perispírito, você vai encarnar, você vai trazer pontos de drenagem, válvula de escape, onde serão pontos onde vão surgir enfermidades, para que essa energia venha, né, a ser drenada. E nós podemos se curar definitivamente se nós começarmos a agir no bem, nós eliminamos lá a energia que está lá. Automaticamente a doença, aquele ponto de escape da enfermidade, ele não vai mais puxar energia, porque não tem nada acumulado lá. O que vai acontecer com a parte física? Vai haver a cura daquele órgão. Conseguimos entender? Próxima. Então, as toxinas psíquicas, durante essa purificação perispiritual, elas vão convergir lá do perispírito para os tecidos, células, órgãos e demais regiões do corpo. Então, uma vez que eu encarnei, essas energias vão começar a descer para o físico, naqueles pontos que estão mais nevrálgicos ali, que já foi preparado para isso, quando eu estava preparando a minha encarnação. Então, essas toxinas psíquicas descidas do perispírito provocam essas disfunções orgânicas que nós conhecemos pelo nome de doença. Então, uma forma de eu expurgar, de eu eliminar aquelas energias que estão lá no perispírito, energias densas, é através de enfermidades, ok? Vamos falar aquela segunda opção lá, que é através de passar, né, pelos pântanos do umbral. Vocês já viram falar disso? Vamos comentar aqui. Quando eu estou desencarnado, o meu perispírito continua vivo. Só que essas energias, agora, eu já não tenho mais o corpo físico para drenar. Desencarnei. Se eu desencarnei, eu vou continuar sofrendo dores grandes lá quando desencarnado, pelo acúmulo dessas energias negativas? Sim, vou continuar sofrendo. Nós vimos há pouco ali que André Luiz falava sobre isso, que nós vamos continuar com o nosso sofrimento no plano espiritual devido a essas energias acumuladas. Mas elas são tão densas, tão pesadas, que por ser densas, quando nós desencarnamos, nós não temos
condições de ir para regiões mais sutis do plano espiritual devido à densidade do perispírito. Em consequência, nós ficamos planando na região umbralina. E aí vem uma situação que nós, inclusive, vimos isso no livro, no filme do André Luiz, naquela novela A Viagem também passa muito sobre isso. O que diz para nós no nosso lar, né? Lá no capítulo 12, o umbral. Lisias estava esclarecendo André Luiz, dizendo: o umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. O que é resíduos mentais? Essas energias densas que estão acumuladas no nosso perispírito. Olha o que o Lisias está dizendo. O umbral funciona como região destinada a esgotamento. Então, se eu não conseguir drenar tudo isso que eu tinha acumulado no perispírito, quando encarnei, por quê? Porque eu encarnei e acabei acumulando mais. Em vez de eliminar a energia, de me tornar uma pessoa melhor, não, eu continuei sendo pessoas que guardam mágoa, rancor, tristeza, angústia, revolta. E aí eu fui acumulando mais. E aí, quando eu desencarnei, eu tenho mais energia acumulada do que antes de eu encarnar. Então, eu estou com o perispírito super denso. Eu vou direto para essas regiões para esgotar esses resíduos mentais. E aí o André Luiz, né, pergunta para o Lisias e o Lisias responde se existia alguma ajuda ali no plano espiritual. E aí o Lisias diz: não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca falta lá a proteção divina. A gente viu no filme Nosso Lar, na novela A Viagem, e se lê também no livro Nosso Lar, né, na coleção André Luiz, que fala muito dessa questão, que sempre tem mentores espirituais lá tentando acudir, ajudar as pessoas que estão lá. Então, nunca falta a proteção divina para quem está nessa situação. Mas cada espírito permanece o tempo que se faça necessário lá naquela região. Bom, próxima. O que nós podemos deduzir disso que nós vimos aqui no livro Nosso Lar? Que quando o espírito não consegue expurgar todo o conteúdo de energias nocivas do seu perispírito durante a existência física, quando ele volta para o além, ele volta sobrecarregado dessa energia primária, densa, hostil. Ele estava aqui encarnado, não drenou, aumentou. Quando ele desencarna, ele leva isso junto. Aí ele vai para, né, regiões em que não são muito favoráveis, né, a felicidade, por enquanto, né? Bom, por isso que a pessoa, quando desencarna, se ela não vai se livrar da dor se ela não se ajudar, né? Próxima. Então, nessa situação, em tal caso, devido à própria lei dos pesos específicos, como eu expliquei, ele cai nas zonas umbralinas pantanosas, onde é submetido à terapêutica obrigatória de purgação no lodo absorvente. Opa! O que é isso? Ele é submetido à terapêutica obrigatória de purgação no lodo absorvente. Aquele lodo do pântano, aquela água pantanosa, seu espírito fica mergulhado nela, ele fica, né, submerso naquela água pantanosa, aquela água pantanosa, ela absorve essas energias, lentamente, mas absorve, acalmando a dor do perispírito. Olha que interessante. Então, ele se liberta um pouco a pouco das excrescências, nódoas, venenos e das crostas fluídicas que surgiram no seu tecido perispiritual, por efeito da sua indisciplina mental. Olha que interessante isso, né? Então, isso quer dizer que aquelas águas pantanosas, elas conseguem, aos poucos, ir eliminando essa carga de energia. Pelo sofrimento, pela dor, essas energias densas conseguem ser dissolvidas. Mas o sofrimento é enorme, não é? Próxima. Então, cada um de nós tem um certo... Opa,
Passou muito ali. Ah, não, é isso mesmo, tá certo. Desculpa, tá certo. É isso mesmo. Deixa eu voltar, eu que pulei aqui. Então, esses charcos pantanosos do umbral inferior são do mesmo nível vibratório das manchas, dessas placas, dessas energias. Por isso, elas ajudam a acalmar, a drenar essas energias nocivas. Então, a pessoa fica mergulhada lá nesse lodo, nessa água pantanosa do umbral, a dor se acalma. Isso a gente vê muito durante o filme do André Luiz, enquanto aquele período que ele estava no umbral, a gente vê os espíritos mergulhados, né, nessa situação. Na novela A Viagem também parece bastante trechos, né, dessa situação, mostrando os espíritos mergulhados nesse lodo. Não é o acaso que existe. Vamos pensar, nada existe ao acaso, né? Se no umbral existem essas regiões e lá os espíritos estão acumulados, estão agrupados, vivenciando essa situação, é porque tinha que ter uma finalidade. Eles não estavam lá como fosse uma piscina, né, de recreação. É por necessidade. Próxima. Então, embora eles sofram, e sofram muitíssimos nos charcos umbralinos, e isso os alivia dessa dor, dessa carga tóxica que está acumulada. Então, assim como o seu psiquismo enfermo começa a sofrer muito, começa a haver muita reflexão pela dor, ele começa a se despertar, ele começa a mudar, ele vê que tem que se corrigir, que é toda a maldade que ele fez, ele não pode mais fazer aquilo. Então, ele começa a se despertar, para que nas vivências futuras ele não seja tão animalizado, ele seja um espírito mais educado. Tudo tem a sua necessidade, né? Próxima. E aí nós temos os espíritos socorristas, aqueles que sempre estão atendendo lá, como aconteceu, né, com o Clarencio para o André Luiz. Quando ele resolveu orar, mudar a sua vibração, estava lá o Clarencio, já apareceu para ele, para ajudá-lo, né, para auxiliar. Então, os espíritos socorristas só retiram dos charcos purgatoriais aqueles que já estão em condição de uma permanência suportável nesses postos de colônias de recuperação perispiritual que ficam próximos à nossa crosta terrestre aqui. Somente, então, são retirados aqueles que estão em condição já de serem atendidos. Aqueles que já estão em condições de serem preparados para uma nova encarnação. Próxima. Aqui uma coisa muito interessante, que cada um tem um certo limite que pode ficar lá nesses charcos, né? Não vai ficar eternamente lá. E ele, quando resgatado, mesmo que ainda não tenha expurgado todas essas placas, ele vai reencarnar e continuar expurgando, drenando através das doenças, que vão se manifestar no próximo organismo físico que ele tiver. Próximo. Tudo isso que nós falamos para vocês, nós encontramos como referência também neste livro, Aruanda, do Robson Pinheiro. E tem o capítulo 5, que vai falar sobre a região de transição, e ele fala muito sobre essa lama umbralina. Vamos ver o que consta para nós nesse livro. É muito interessante. Diz ele lá para nós, é um relato do espírito que estava lá, né? Olhei e vi que do pântano umbralino saíam mãos, cabeças e troncos humanos. O pedido de socorro era muito intenso e os gemidos aumentavam cada vez mais. Catarina veio em meu socorro naquele instante e disse, não deixe de vigiar suas emoções, meu amigo. Esta lama umbralina que você observa é uma espécie de fluido mais denso, de natureza absorvente. Próxima. Essa lama astral serve para absorver o fluido denso acumulado em seus corpos espirituais. Olha, aqui tem uma imagem do filme André Luiz, do filme Nosso Lar, onde André Luiz está, né, se banhando na lama ali, né, nessa lama pantanosa. Então, essa lama serve para absorver o fluido denso que você está acumulado, o fluido denso.
de modo algum poderão reencarnar antes que uma cota dessa carga tóxica seja absorvida, pois causaria um colapso na organização materna. Então, tem espírito que está tão denso que ele tem que primeiro eliminar uma boa parte dessa carga para poder reencarnar, que senão ele iria causar um dano muito grande no organismo da sua mãe, futura mãe, né? Próxima. Então, também, se a pessoa não tem condições de sair dali e conviver em outro ambiente mais espiritualizado, ela não vai ser retirada. Então, o espírito pode fingir que está melhor. Esse fingir é para nós encarnados, porque espiritualmente você não consegue fingir. Lá você não engana ninguém. Então, se caso eles fossem levados a alguma colônia espiritual, eles voltariam ao mesmo desequilíbrio de antes, porque ainda não passaram pelaquela necessidade de reflexão, não se arrependeram, né? E iriam perverter a ordem e a disciplina reinantes naqueles ambientes. Então, eles estão sendo amparados. A própria lama astralina absorvente é uma forma de auxílio para eles. Porque sem essa lama astralina, eles iam sofrer muito mais. Próxima. Mas não é muito doloroso esse processo? Certamente. Porém, para cada enfermidade é preciso o medicamento apropriado. Nós vemos aqui, entre nós encarnados, que para alguns basta tomar um xarope, um elixir, mas para outros é preciso um remédio mais amargo, para outros é uma injeção, né? Para alguns é necessária até a cirurgia. Então, nós vemos situações em que, para cada momento, para cada enfermidade, para cada situação, as medidas se tornam mais intensas para que se consiga ter aquela cura, né? Vamos ao que a Ivete, um grande abraço para a Ivete, minha prima querida de Ponta Grossa. E as pessoas com vícios, sendo uma pessoa boa, assim mesmo vai para o umbral ou se refaz em pronto-socorro sem passar por esse lugar pantanoso? Bom, nós estamos falando, nesse momento, de energias e energias de pensamentos e sentimentos, certo? Porém, ninguém vai beber, ter um vício, beber, fumar, outra substância, sem pensar e sentir vontade, desejar aquilo. Então, isso quer dizer que, da mesma forma, vai acumular uma quantidade de energia. Mas você diz, sendo uma pessoa boa, ela pode ser boa para os outros, mas não está sendo boa para com ela. Lembra? Amar a si mesmo e amar ao próximo e amar a Deus. Então, ela está falhando consigo. A pessoa que tem vício, ela é boa, não faz maldade para os outros, mas está danificando a si. Então, de certa forma, ela está acumulando energias que talvez a passagem seja não tão longa nessa região. André Luiz mesmo, ele passou por essa região porque, segundo o relato lá, ele cometeu suicídio inconsciente, ele fumava, né? Então, cada situação é uma situação que depende do tempo e da densidade dessas situações, com mais maldade, menos maldade, fazendo bem para os outros, mas não fazendo bem para si. Então, tudo isso se leva em conta. Então, a necessidade de passar por essas regiões, ela sempre que a pessoa causa um dano muito grande a si, ao próximo, ela vai passar por essa região. Não quer dizer que todos nós, né, não possamos... Eu vou falar já na sequência que nós podemos... Ainda dá tempo de nós passar sem... Né, de desencarnar e não passar pelo umbral. Não podemos também condenar todo mundo, né, nesse momento. Não, você já comentou, Edivaldo, eu vendo a pergunta da Ivete, o próprio André Luiz parece ser um exemplo disso, né? Porque ele fez mais mal para ele do que para os outros, né? Mais uma aqui, Edivaldo. Então, vamos lá. Sérgio, prazer ter você conosco sempre aí. Pela ordem natural, um dia desencarnaremos. Se for enfermidade física, o que determina o aparecimento da doença terminal que vai levar ao óbito orgânico?
nessa situação, Sérgio, a doença física, a enfermidade física, ela não iria se tornar uma doença terminal, porque a doença física iria ser originada por uma situação ocasional. E rapidamente você consegue, através de uma cirurgia, né? Quebrou a perna, você vai lá e tal. Então, você consegue. Então, nessa situação, essa doença está se manifestando no físico. Porém, ela tem origem espiritual. Essas doenças terminais, essas doenças mais graves, vamos até aprofundar um pouquinho. Então, se eu estou com energias negativas acumuladas no perispírito, aí eu venho com uma enfermidade não tão grave para tentar drenar. Só que, em vez de drenar, eu estou drenando, mas estou acumulando mais. Aí, na próxima encarnação, como eu vou ter mais acúmulo, essa doença vai ficar mais grave. Não melhorei ainda, vai acumular mais. Vai chegar um ponto em que eu preciso vir com doenças muito graves, doenças realmente que não têm curas e venham consumir muita necessidade de tratamento, medicamento. Tudo isso faz parte do processo de resgate. Né? Então, tudo isso são doenças que vão cada vez ficando mais intensas, até chegar ao caso de doenças terminais, aonde aí o expurgo tem muita energia acumulada lá. Então, a doença terminal vai fazer com que isso consiga ser eliminado em uma quantidade bastante grande. Não é isso que a espiritualidade quer de nós, ela quer que nós nunca tenhamos doença, mas isso é uma consequência, lembrando que doença é consequência, né? Do que nós fizemos. Então, nesse caso, não é doença física, não, Sérgio. É uma doença, se ela se tornou uma doença terminal, é porque ela tem origem espiritual. Vamos lá. Agora sim, nós temos uma chance, né, de expurgar esses fluidos densos sem sofrer pela prática do bem. Vamos ver como é que isso acontece. Então, a cada atitude que nós temos, a cada pensamento bom, a cada ação boa, ele corresponde a um efeito de idêntica expressão. Então, se eu estou fazendo bem, eu tenho pensamentos bons, sentimentos bons, eu vou criando agora energias boas, energias mentais, energia do sentimento boas. E o que vai acontecer quando eu crio energias boas e eu tenho energias negativas acumuladas, energias ruins acumuladas no perispírito? Vai haver uma reação e nós sabemos que a energia boa é muito mais poderosa que as energias negativas. Então, eu vou consumir, eu vou eliminar a energia negativa pela prática do bem. Então, se nossos pensamentos e sentimentos negativos produzem as energias negativas, estas mesmas podem ser eliminadas por pensamentos e sentimentos positivos. Então, se eu começar a fazer a prática do bem, claro que não vou ser uma pessoa pura, uma pessoa perfeita, não, mas eu vou me esforçar. De repente, eu ia falar alguma coisa para alguém e eu segurei e não falei. Aqui já está a caridade, eu deixei de ofender, eu deixei de agredir verbalmente alguém. Aí eu já começo a ser bom. Eu sempre cito esse exemplo. Havia um tempo que eu, dirigindo o carro, qualquer coisa que me fazia na frente, eu pregava a buzina. Buzinava e buzinava, até outra pessoa se aborrecer comigo. Hoje em dia, eu dirijo, nem precisa ter buzina no meu carro. Tem por segurança, mas nem precisava ter. Eu aprendi que, se eu fizer isso, eu não sei o que aconteceu com o outro para ele fazer aquilo, para ele me dar uma fechada, para ele ocasionar alguma coisa no trânsito que me atrapalhou. Mas alguma coisa ele tem. Então, se ele estiver nervoso, agitado, eu vou piorar a situação dele. Então, se eu não buzinar, claro que tem momentos que é questão de segurança, mas não para irritar, não porque fiquei irritado ou coisa assim. Então, são procedimentos que a gente vai adquirindo e isso vai fazendo com que nós vamos mudando o nosso comportamento. Então, se nós começarmos a vigiar as nossas ações, pensamentos, sentimentos, nós começamos a mudar.
Nós começamos a eliminar a energia negativa que está lá. E se nós, quanto mais nós conseguirmos fazer de bem, de praticar o amor, mais vamos eliminando. Se nós conseguirmos eliminar, por exemplo, nós estamos com uma enfermidade, a vinda, né, alimentada por energias negativas que estavam acumuladas. Mas eu comecei a praticar o bem, fazer coisas boas. Essa energia que está acumulada lá no meu perispírito, ela está sendo trocada por energia boa. Se eu conseguir eliminar toda aquela energia, ou ficar bem pouca dessa energia, o que vai acontecer? Aquela energia que estava alimentando a enfermidade vai parar de alimentar a enfermidade. Aí, como a doença já é consequência, eu estou me medicando fisicamente, tomando alguns remédios, aí aquilo vai automaticamente desaparecer. Porque o remédio material vai fazer o efeito no corpo físico, eu já não tenho causa mais nenhuma, porque a energia negativa foi eliminada, eu me curo. Eu me curo daquela enfermidade. Então, a prática do bem vai fazer isso em nós. Próxima. Isso quer dizer que todos os atos bons praticados com abnegação, com amor, com desinteresse, leva à diluição das toxinas energéticas impregnadas em nós. Tudo que eu conseguir fazer de bondade, de coisa boa, fazer uma prece, né? Tudo isso me leva à prática do bem, e isso vai me ajudar bastante. Lila, também, Lila, querida, lá de Papanduva. Então, é questão de inteligência fazer o bem? É uma questão eu colocaria de inteligência. Lá, numa daquelas pesquisas iniciais que nós mostramos, a pesquisa, num resumo final, diz assim: vai se chegar à conclusão que é uma necessidade fazer o bem para que nós tenhamos saúde. É necessário fazer o bem para que tenhamos saúde. E claro que é uma medida de inteligência. A pessoa sabendo que se ela fazer o bem, ela vai ter saúde, e ela usar isso, né? A inteligência, fazendo coisa boa, é exatamente por aí. É uma medida inteligente, é uma necessidade, é aquilo que Jesus nos ensinou, né? Vai e não peques mais. Então, qual das 3 formas de eliminar as energias do perispírito é a que mais nós utilizamos? Pensa em nós agora, cada um pensa em si. Hoje, eu preciso da enfermidade para drenar, eu já consigo eliminar ela só pela prática do bem, e quando eu desencarnar, eu vou precisar passar pelo pântano do umbral está tão denso o meu perispírito que eu não vou conseguir ir direto para uma colônia espiritual, vou ter que passar por um umbral. André Luiz com 8 anos no umbral, né? Então, qual dessas aqui nós queremos para nós? Né? Nós é que escolhemos, queremos que tipo? Queremos saúde ou doença? E para nós ter saúde é só a prática do bem. E Jesus trouxe para nós, né, resumindo, ame a si mesmo, ame ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Então, pensemos aí, né? E como é que se combate agora se eu já tenho uma doença instalada em meu organismo? Eu tenho uma doença. Então, a doutrina espírita não diz, olha, não fique pensando assim que você tem a doença, agora você vai ter que ficar com a doença a encarnação inteira e se conformar com a doença. Não é isso que a doutrina espírita ensina. A doutrina não prega o conformismo. Como a doença já é causa, aliás, a doença é consequência, a causa é os maus pensamentos, então, se eu já tenho a doença instalada em meu organismo, agora eu tenho que buscar, né, a medicina terrena para tentar aliviar a dor, porque eu tenho que eliminar agora essa consequência. Mas, como espírita, eu tenho que, principalmente, buscar eliminar a causa, tratar a consequência. Porque seria, né, um masoquismo querer ficar sofrendo. Eu vou sofrer bastante porque eu melhoro meu perispírito. Não, aí eu não estou cuidando do corpo,
Jesus, né, nos ensinou isso, a doutrina espírita nos ensina isso, cuidar do espírito e do corpo. Então, se eu tenho a enfermidade instalada, eu tenho que buscar recurso para eliminar a consequência. Mas, como espírito, eu tenho que eliminar a causa, buscar ir lá no meu perispírito e começar, né, cuidando do meu espírito, pensando e sentindo coisas melhores. Próxima. Então, quando nós chegamos à casa espírita e vamos iniciar um tratamento fluidoterápico, passe, água fluidificada, né, irradiação, se estivermos tratando a consequência da doença, né, estivermos tomando algum remédio alopático, esses que vem na farmácia, sob orientação médica, nós não devemos abandonar esse tratamento. Ah, agora eu vou tomar passe, não vou tomar remédio. Não. Temos que continuar o tratamento feito por orientação médica. Por quê? Porque na fluidoterapia, nós vamos ajudar, né, a ir resolver a questão da causa. O passe, a água fluidificada, a prece, a irradiação, vai agir lá nas energias, vai ajudar a dissolver aquelas energias. Lembra da mulher, lá no início que nós falamos, né, a mulher que teve uma encrenca com o marido de manhã e estava com aquela nuvenzinha no coração, aquela nuvem escura, que daí o passe e diluiu aquela energia negativa? Então, a fluidoterapia que a doutrina espírita oferece vai agir na causa, vai agir de forma a eliminar essas energias, ajudar a eliminar essas energias. E os remédios alopáticos vão estar cuidando do efeito. Um está cuidando do perispírito e o outro está cuidando do corpo físico. Então, a fluidoterapia irá ajudar na eficiência dos medicamentos alopáticos. Vai ajudar para que eles sejam mais eficazes. Próxima. Vamos lembrar o seguinte: o nosso corpo físico é um corpo de quarta dimensão. Então, tudo que é quarta dimensão, aliás, terceira dimensão. Nosso corpo físico é de terceira dimensão. Tudo que é terceira dimensão é de baixo potencial atômico. Então, os medicamentos alopáticos que nós compramos na farmácia, eles possuem baixo potencial atômico. Eles vão agir no efeito, eles são específicos para tratar as consequências, né? As enfermidades que estão instaladas no corpo físico. Eles são específicos para esses. E nós temos daí a fluidoterapia espírita, que é o passe, a água fluidificada, a prece, a radiação, que são de alto potencial atômico. Esse alto potencial atômico quer dizer que ele vai agir lá a nível de quarta dimensão. Ele vai agir lá no perispírito, na causa. Ah, mas se eu tomar passe, nunca vai chegar no corpo físico? Não vai tratar o corpo físico? Também vai. O passe, ele começa o tratamento pelo perispírito. E uma vez que eu consiga acertar, equilibrar as energias do perispírito, vai ter consequência no físico. O físico melhora também. Porém, se eu estou fazendo o tratamento de alguma enfermidade com remédio alopático, eu preciso continuar esse tratamento, porque ele vai fazer efeito no corpo físico também. Juntando tudo, eu estou fazendo um tratamento da forma correta, eliminando toda aquela situação, né? Próxima. Bom, então, nós estamos vendo essa situação agora aqui. Instalou-se a doença no perispírito que baixou para o corpo físico. Dá um enter para nós aí, Edson. E nós vamos ter, nesse momento, então, o tratamento dos medicamentos alopáticos de baixo potencial atômico estão ajudando a dissolver as energias negativas instaladas no corpo físico. Dá outro enter. Porém, a cura completa somente se dará quando forem eliminadas as energias negativas no perispírito, que são as causas da enfermidade. Então, o que está originando as energias negativas no perispírito? Pensamento, sentimento negativo. Se eu elimino esses pensamentos, sentimentos negativos, eu estou eliminando a causa das enfermidades. Ok? Próxima. Aí. Portanto, então, as curas, né, não podem se dar a não ser quando o processo reabilitador chega a seu termo. Ou seja, quando cesse as causas que geraram as doenças que
é a transformação moral do indivíduo. Então, a cura só vai acontecer quando eu eliminar a causa, quando cesse a causa, que é a nossa transformação moral, que nós consiga agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Próxima. Aqui é uma situação muito importante, nós estamos falando da cura verdadeira. São raras as pessoas que querem se curar. A maioria das pessoas, né, estão inquietas, querem um alívio rápido, apressado, como se fosse algo de improviso fazer a cura. Então, em todo tipo de cura, deve existir a nossa participação primeiro, de forma a vivenciar as coisas melhores, mudar o nosso comportamento, a fim de eliminar as causas que estão dando origem ao sofrimento. Porém, né, próxima, muitos querem o alívio do sofrimento, mas não querem mudar o comportamento, querem se manter nos vícios, na maledicência, né, nos sentimentos negativos. Bom, aqui nós temos uma passagem bem rapidinho, a história do paralítico de Cafarnaum, a história do Natanael. Vai passando para nós aí, Edson. Natanael era o paralítico, né, na cidade de Cafarnaum, e ele viu falar que Jesus estava na cidade. E aí pediu para os amigos levarem ele até onde estava Jesus para ver se Jesus o curava. Próxima. E quando eles chegaram, tinha aquela multidão na frente, eles não conseguiam entrar. Aí os amigos ergueram ele pelo telhado, abriram o telhado, né? E soltaram ele exatamente em frente a Jesus. Próxima. E Jesus perguntou para ele, então, Natanael, crês que eu posso te curar? E aí o Natanael responde, sim, creio. E aí Jesus disse, então teus pecados já estão perdoados. Ele já tinha sofrido, já tinha, né, esgotado o tempo que ele necessitava né, com aquela paralisia. Então teus pecados já estão perdoados. Levanta-te e anda. Toma tua cama e vai para tua casa. E assim aconteceu. Natanael pegou a cama, né, que ele foi trazido nela, né, aquela espécie de maca, e pôs nas costas e saiu comemorando. Aí, Jesus continuou curando sem cessar. Eram muitas pessoas que necessitavam da cura. Próxima. Aí Pedro, vendo que Jesus já estava esgotado o dia todo ali, né, resolveu tirar Jesus dali. E levou Jesus para ao fundo de sua casa, que dava para o mar, e deixou Jesus lá sentado sobre uma pedra. Jesus ficou lá meditando, olhando para o mar, em silêncio. E aí o Pedro voltou para dentro de casa para né, espalhar a multidão, dizendo, ó, Jesus hoje está cansado e tal. E aí Simão voltou onde estava Jesus e começou a contemplar, ficou olhando Jesus contemplando ali em silêncio, contemplando o mar, e Simão Pedro ficou contemplando Jesus, mas percebeu que Jesus estava melancólico, né? Não estava tão alegre assim. De repente começaram a escorrer dos olhos de Jesus lágrimas. E Simão Pedro perguntou, Rabi, estáis chorando de felicidade, suponho, por todos os eventos que você fez nesse dia? E aí Jesus respondeu, não, Simão Pedro, não choro de felicidade, mas sim de tristeza e compadecimento dos que hoje nos procuraram. Nenhum se importou com a sabedoria do Evangelho. Nenhum queria mudar, todo mundo queria a cura, né? Ninguém se importou com a sabedoria do Evangelho, né? E com o compromisso de mudar a vida. E as pessoas, então, não conseguem compreender o Evangelho, a lição que eu trago, para que eles tenham saúde restabelecida de forma definitiva, tal, né? Aí Jesus disse, veja, Simão, nesse instante, Natanael, o ex-paralítico, comemora com amigos embriagados e mulheres infelizes. Está lá, se embriagando, comemorando da sua cura. Então, essa historinha, essa passagem de Jesus, né, está no livro Primícias do Reino, né, de Divaldo Pereira Franco. Então, próximo, Edson. Então, nós vemos que nem todo mundo que procura querer curar-se
hoje, assim como o tempo de Jesus, ele quer curar-se fisicamente para poder aproveitar mais a vida e não para mudar o seu comportamento como espírito. Lembra lá no começo que nós falamos as definições de doença, né? A doença é algo que vem mostrar que alguma coisa não está certo, que nós não estamos fazendo como deveria ser. É um sinal, é um alarme que vem demonstrar que nós temos que mudar nosso comportamento. Mas as pessoas, muitas, não veem como isso. Querem se curar para aproveitar, né, mais a sua vida. Próxima. E Jesus, quando ele estava falando de curas, ele sempre falou para nós, né? Sempre afirmou que o que te curou? A tua fé te curou. Você acreditou e mudou, eliminou a causa. Você mudou teu comportamento. Então a tua fé te curou. Agora vá e não peques mais. Não repita os erros que te levaram à doença. Não se mantenha com energias negativas. Próxima. Então, qualquer medida profilática em relação às doenças, qualquer cura que nós busque, tem que se iniciar na nossa conduta mental. Nós temos que mudar a nossa ação moral para que aquele velho conceito que a gente viu lá, mens sana in corpore sano, a mente sã no corpo são. E para finalizar, nós colocamos, né, a escolha do caminho que nos leva à saúde ou à doença. Somos nós que optamos. Queremos doença ou queremos saúde? Nós escolhemos. Então, se nós entendemos qual que é a causa, como surgem as doenças, cabe a nós escolher o caminho a seguir.